Refletindo com a Bíblia, sábado 3 de maio de 2025. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Que a luz do Espírito Santo venha nos iluminar, venha trazer os dons do discernimento, dons da ciência, venha iluminar nossa mente para que a gente possa compreender a palavra proclamada. Venha abrir os nossos lábios para que a gente possa proclamar a palavra. E venha abrir o nosso coração para que a gente possa guardar a palavra, para que a gente possa agir com a palavra. E assim a gente também compreender o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa vida com Cristo e em Cristo e permanecendo em Cristo. Como a gente pode realizar as obras de Cristo se a gente não conhecê-lo? Então, nesse momento, eu quero convidar você a também a conhecer esse livro, Aos Sacerdotes Filhos Prediletos de Nossa Senhora. Esse livro é um livro católico e que ajuda muito na reflexão do Evangelho. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu joinha, faça o seu comentário. Também não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. Então nós vamos agora para a leitura deste livro. O livro é da 28ª edição. Não preciso de meios humanos. 24 de junho de 1974. Festa de São João Batista. O movimento avança sempre que me oferece a tua oração e o teu sofrimento. Não preciso de meios humanos. Também o livro é apenas um meio para a difusão do meu movimento. É um meio importante que eu escolhi por ser pequeno. Ele servirá para dar a conhecer a muitos esta minha obra de amor entre os meus sacerdotes. Mas decidi a ele mas aderir a ele depende apenas de correspondência. É uma graça espiritual que eu concedo a cada um. E esta podes obtê-la com a tua oração, filho, com o teu amor, com o teu sofrimento, até mesmo com a tua impossibilidade de atuar. Permanece sempre comigo. Esta é a mensagem do livro hoje, que nós vamos refletir junto com o Evangelho. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 6 até o 14. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conheceis também o meu Pai. Desde já o conheceis e eu tenha visto. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu tem visto o Pai. Como é que tu disses: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Credes, ao menos, por causa destas obras.
em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e farás ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedires em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Palavra da salvação. Queridos irmãos, Nossa Senhora Maria, nessa mensagem dela, ela vai mostrar que não precisa de meios humanos, mas com a oração, o sofrimento, o movimento cresce. Então Nossa Senhora vai mostrando um meio de que é preciso para realizar a evangelização. A evangelização não pode ser realizada por meios humanos, por vontades humanas, por desejos humanos, mas sim por um instrumento. A pessoa humana, ela tem que ser o instrumento de Deus para a evangelização acontecer. Para que a evangelização aconteça, é preciso então a gente conhecer ao nosso Senhor e nosso Deus. A gente conhecer a Trindade Santa e a gente se doar, se entregar, para que haja então ali um instrumento de evangelização. Para que a gente se coloque, à disposição de nosso Senhor, do nosso Deus. Mas é preciso ter muito mais conhecimento. E precisa ter uma abertura para o Espírito Santo agir, para que a gente possa converter o nosso coração, fazer as nossas conversões diárias e também levar as outras pessoas a se converterem e a viver a conversão. Então, no Evangelho, Jesus ele vai mostrando então que ele é o caminho. Ele vai mostrando como a gente deve realizar esse momento que Maria vai dizendo para nós. Então, o próprio Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quando o próprio Jesus ele veio entre nós, ele já estava ali representando ao Pai. Quem viu Jesus, viu o Pai. E quem crê em Jesus, crê também no Pai. Porque o próprio Jesus, ele veio com nossa imagem e semelhança. Ele assume toda a nossa todo o nosso físico, toda a nossa humanidade, menos o pecado. Então ele vai mostrando ali que nós precisamos para uma vida em Deus, para uma vida em abundância. Mas para que essa vida ela aconteça, para que a gente tenha salvação, para que a gente tenha uma plenitude em Deus, é preciso passar por Jesus Cristo. É preciso então ter esse ensinamento que Jesus Cristo nos ensina. Por que tem que passar por Jesus Cristo? Jesus Cristo faz todo um ensinamento. E esse ensinamento é preciso que a gente acolha, a gente crê, a gente viva, para que então a gente possa conseguir a vida eterna. Jesus ele é bastante misericordioso, porque a gente não consegue fazer tudo o que ele nos manda. Tem muitas coisas que nós não conseguimos conversão. Nós não conseguimos fazer a conversão completa. Então, por isso que entra aí a misericórdia, e dentro dessa misericórdia somos salvos. Aí ele nos dá a chance do purgatório, de viver um tempo no purgatório, para que a gente possa pagar centavo por centavo todas as nossas dívidas. E aí depois a gente será salvo, terá a vida
em Cristo e com Cristo. Então, essa mensagem vai mostrando também para nós como Jesus vai mostrar ali que é fácil a gente pedir. Assim, de uma maneira que a gente está falando, mas como é fácil. Mas, na prática, é bastante difícil. Nem tudo que eu peço eu vou conseguir. Nem tudo que eu peço vai ser me dado. Porque se eu conheço, se eu pratico todo o ensinamento de Jesus, eu vou estar ciente e consciente de que as obras de Jesus eu jamais posso fazê-la se não tiver uma grande ação do Espírito Santo, se não deixar a abertura para o Espírito Santo. Os discípulos, os apóstolos, sim. Os apóstolos fizeram obras grandiosas. Eles ressuscitaram pessoas. Eles curaram, até Pedro curou até mesmo com a sua sombra. Paulo, que também ressuscitou. Pedro também esteve ressuscitando. Então, a gente vê que obras iguais e obras maiores os apóstolos fizeram. Mas nós não conseguimos nos dias de hoje, porque falta em nós um grande conhecimento e uma abertura plena para que o Espírito Santo possa agir. Nós queremos agir como humano, como seres humanos. E Maria mostra que, como seres humanos, jamais conseguiremos. Nós não conseguiremos. A nossa humanidade, ela é bastante falha e a gente só consegue ir para o inferno e levar mais pessoas conosco. A nossa humanidade é assim. A gente jamais vai conseguir alcançar a graça de Deus diante da nossa miséria humana. É preciso ter a força do Espírito Santo agindo sobre nós, que nós recebemos no batismo, para que a gente possa realizar uma obra de conversão, tanto na nossa vida como na vida do nosso irmão. Mas nós podemos trabalhar na obra do Senhor. Nós podemos, sim, de uma maneira firme e eficaz, conseguir fazer com que a obra de Deus seja trabalhada através de nós, seres humanos. Se nós deixarmos ser instrumento na mão do Senhor, ser instrumento, para que então a evangelização aconteça, a obra aconteça, a obra de poder ressuscitar a fé, poder levar as pessoas a uma conversão, essas obras nós podemos fazer. Basta que a gente crê no Espírito Santo, basta que a gente busque, basta que a gente ore, basta que a gente se entrega por completo. O sofrimento, ele sempre vai existir neste mundo. Nós, neste mundo, não estamos livres do sofrimento, não estamos livres das pestes, nós não estamos livres também aí da maldade humana, nós não estamos livres de nada que aconteça neste mundo e que a gente já viu e já ouviu falar. A gente está neste mundo. Então a gente não somos isentos de nada que aconteça a este mundo. Por isso, então, Jesus vai dizer que é preciso que nós saibamos pedir. Se nós sabermos pedir, a gente vai ter, a gente vai alcançar. Porque Ele nos dá essa graça para que o seu Pai seja glorificado. Através daquele que pede, daquele que ora, daquele que conhece, daquele que sabe do que está pedindo. Então é preciso que nós façamos um exame de consciência com o Espírito Santo, com as nossas orações pessoais. Será que o que eu peço a Deus eu posso conseguir? Ou o que eu peço vai ser sempre negado? Primeiro eu preciso conhecer. Eu não posso querer um Deus mágico, um Deus como se fosse um gênio da lâmpada, que tudo que eu pedir eu tenho no estalar de dedo. Não. Eu preciso conhecer quem é meu Deus.
Esse meu Deus, ele é poderoso e ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe do que eu preciso se eu precisar passar pelo fogo. Ser forjado no fogo, eu vou precisar passar por grande sofrimento, para que eu possa conhecer quem é o Senhor, quem é o meu Deus. Então eu preciso, fazer essa caminhada, esse conhecimento. Quando Paulo vai dizer aos Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 14, acho que do 1 em diante, ou pode ser até todo, Paulo ele vai mostrar ali que aquelas pessoas, aqueles pagãos que tiveram conversão, eles precisam, agora ter uma vida de conversão. Ele precisa fazer as suas conversões diárias, constante, porque se não fazer as conversões, não se converter, não fazer a conversão diária, a fé é em vão. Eu não posso só ir na igreja, eu não posso só ouvir a palavra de Deus, eu não só posso comungar, eu não só posso procurar os templos e qualquer outra religião. Seja você de qualquer outra religião, você não pode só simplesmente ir na sua igreja, congregar, cantar, louvar ao Senhor, mas não mudar o seu coração, não colocar amor, não colocar no seu coração a ajuda, a misericórdia, de ser misericordioso, de ser cauteloso com as pessoas, com a palavra de Deus, buscar nas pessoas a face, a imagem de semelhança de Deus, fazer o bem para aquela pessoa como se estivesse fazendo para Cristo. É assim que Paulo vai mostrando, que Paulo vai dizendo, porque se nós não crermos, se nós não buscarmos, para que adianta a nossa fé? A nossa fé é vã se a gente não praticar. Paulo ele vai mostrando também, ensinando ali que Jesus foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu na sua glória ali ressuscitado para muitos dos apóstolos e depois por último apareceu para ele. Mas ele coloca um detalhe como abortivo, porque ele foi tão assim, de todas as formas, negativa, ele se dá como abortivo. O abortivo, a gente vê o aborto é quando ali aborta a vida. Quando a vida se encerra e quando a pessoa ali corta o vínculo da vida. Então, Paulo, ele coloca dessa forma porque ele era Saulo, ele queria ser um doutor da lei, ele queria ser um sacerdote. Ele queria exercer ali uma função vivendo da palavra, vivendo ali do evangelho, dos livros das leis, e assim vivendo de uma maneira como eu posso aqui colocar para que a gente possa entender. De uma maneira que ele achava, de uma maneira humana, pronto. De uma maneira humana. Ele estava sendo humano, agindo de uma maneira humana. Então por isso que ele encerra ali a sua vida, aborta a sua vida humana para entrar numa vida espiritual. Uma vida em que, quando ele encontrou com Jesus em Damasco, ele se refaz a sua vida. Então é por isso que a decisão muito importante para que a gente não faça nada para Deus, para o nosso Senhor, de uma forma humana, sem fazer conversões, sem fazer ali um momento com o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo nas orações, tanto pessoal e também nas orações coletivas. E é quando a gente está congregando, quando a gente está nas missas, quando a gente está
no templo, né? Quando a gente está louvando e bendizendo ao Senhor com mais pessoas ali do nosso meio, da nossa religião. Então esse viver humanamente não serve. É preciso se doar, é preciso se entregar, é preciso sentir um pedacinho do céu bater em nosso coração. Uma alegria imensa por uma vida nova em Cristo, por uma verdade em Cristo. Desejar viver para alcançar a vida eterna que Cristo mostra, que Cristo ensina, que Cristo faz com que a gente caminhe e com que a gente deseja verdadeiramente, não como humano, mas do Espírito. O Espírito deseja de uma forma que o nosso coração se entra em contradição. E quando a gente ouve a palavra, o nosso coração queima, deseja ardentemente viver uma vida com Cristo e uma vida nova, uma vida que a gente possa viver de uma forma diferenciada. Sair desse mundo e sentir a presença do reino de Deus. E que essa graça venha acontecer na nossa vida, assim como Paulo está nos ensinando. Assim como Maria também mostrou que não é por meios humanos que a gente consegue evangelizar. E no próprio Evangelho, o próprio Jesus nos disse que tudo que a gente pedir a gente consegue. A gente consegue até fazer as obras que Ele fez e até maior quando a gente se doa e quando a gente se torna um instrumento em suas mãos. Que nós possamos ser esse instrumento. Que a paz de nosso Senhor Jesus alcance você, alcance o seu coração e toda a sua família, e que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê os seus dons, principalmente os dons da ciência do discernimento, para que a gente possa ler, ouvir e compreender a palavra de Deus. Para que você gostou, para quem gostou desse momento, queira deixar o segredo do cristianismo do Papa Francisco foi revelado pelos sapatos, né? Aí a gente precisa fazer esse momento de fé e de esperança. Vamos então nos colocar diante desse Deus maravilhoso, esse Deus que possa nos trazer a sua paz, a sua alegria em nossos corações.